Olá, pessoal! A palavra que o Senhor tem me dado para entregar para você hoje está em 2 Reis, no capítulo 5, onde conta a história de Naamã. E quem era Naamã? Naamã era o general da Síria, servo do rei da Síria. Bom, então vamos para a história, né? Quando os reis saíam para a guerra, porque havia naquela época um tempo em que os reis saíam para a guerra. E quando os reis saíam para a guerra, o rei da Síria invadiu Israel e trouxe cativo uma menina. E essa menina, ela foi servir na casa de Naamã. Então ela era serva ali, ela cuidava das coisas de dentro da casa. E um belo dia, essa menina ela observa que Naamã, apesar dele ser um general valoroso, de sucesso, ele era leproso. E então ela fala para a esposa de Naamã que se ele estivesse lá em Israel, diante do profeta que tem em Israel, que no caso era Eliseu, ele seria curado da sua lepra. Então, no mesmo instante, né, eles se mobilizam, né? O Naamã chega para o rei da Síria e fala: olha lá, conta a história. E o rei lhe dá cartas, lhe dá presentes, fala: vai até lá e eu estou te dando cartas para você. O rei precisa te curar, aquela coisa toda. E quando Naamã chega diante do rei de Israel, ele rasga suas vestes, ele fica indignado, fala: mas quem sou eu para curar alguém de lepra, né? Para dar a vida ou para tirar a vida? Eu não. Aí Eliseu fica sabendo dessa história e ele manda mensagem pro rei e fala assim: olha, manda ele vir até mim, porque eles vão saber que há profeta em Israel, que há Deus, que é um Deus que faz, que usa os seus. E então, ele vai até a casa de Eliseu, né? O Naamã vai até lá, e quando ele vai até lá, com seus presentes, né? Essas coisas todas, chegando lá, ele pensa assim: ah, eu vou chegar, Eliseu vai me receber, né? E tal. Quando Eliseu sabe que ele está lá, Eliseu manda que o menino, o seu pajem, o seu servo Geazi, vá até lá fora e fale assim para Naamã: olha, Naamã, vá até o Rio Jordão e se banhe, dê 7 mergulhos no Rio Jordão e você vai ser curado da sua lepra. O que Naamã não sabia é que já era uma ordenança da parte de Deus para que Naamã fosse curado. Deus já estava dando para ele a vitória ali. Só que quando Naamã ouve aquelas palavras, ele fica indignado, porque ele era um grande general, né? E ele agora chega Eliseu, manda ele ir lá se banhar no rio, nem vai recebê-lo, nem vai conversar com ele, que ele fala assim: ai, eu pensei que ele sairia para fora, que ele passaria a mão no leproso, que ele faria aquela oração, e, e nada disso aconteceu. E Naamã ficou indignado com isso, por quê? Porque ele era um homem orgulhoso. É claro, ele era um grande general, um homem valoroso, e ele tinha orgulho disso. E então aconteceu o quê? Que os soldados de Naamã insistiram com ele. Falaram: não, meu senhor, vamos lá, porque se ele tivesse te pedido uma coisa muito difícil, o senhor não faria? Então eles levam, né, o Naamã, eles vão até o Rio Jordão, e Naamã olha para aquele rio com água lamacenta, e ele fala: mas eu vou mergulhar aqui nesse rio. Lá em Damasco, Damasco tem rios melhores. Aí eles falam: mas Senhor, e eles, os homens dele, insistindo com ele, né, os soldados de Naamã, até que Naamã resolve e vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E quando ele termina, que ele dá o 7º mergulho, ele vê que a sua pele, ela está limpa, ela está como a pele de um bebê.
Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, ele se alegra tanto que ele passa a adorar, a servir o Deus de Israel. Então ele se converte ao Deus de Israel por tanta alegria, porque aquele homem, ele estava destinado a morrer podre. E agora ele estava com uma nova chance de vida. Agora ele tinha uma nova vida, uma nova pele, livre de enfermidade. Então, o que eu quero dizer com esta mensagem é que muitas vezes Deus, ele nos prova, sabe? Deus nos prova quando nós queremos receber uma bênção maravilhosa, uma bênção que às vezes para nós é tão difícil, uma bênção que a gente olha e fala assim, olha, só Deus para me dar isso. Algo que é difícil, que é impossível. Então você começa a orar, a buscar, a jejuar, a clamar. Sabe que Deus pode te dar no mesmo instante. Aquilo que Naamã passou, realmente poderia ter sido daquela maneira. Realmente poderia o profeta ter saído da sua casa, ter passado a mão sobre ele e ele ter sido curado. Mas o que Deus queria nos mostrar com aquela atitude? Vai mergulhar no Jordão. E não era uma vez só, eram 7. Ele quer nos dizer o quê? Que para nós recebermos uma bênção, que para nós é muito grande, para nós é quase que impossível, nós precisamos perseverar. Perseverar. Naamã tinha que perseverar. Nós temos que perseverar. Nós temos que insistir. Nós temos que nos humilhar, porque Naamã se humilhou, né? Ele engoliu o orgulho. Então nós temos que nos humilhar sob a potente mão de Deus. Então, mas por que Deus faz isso? Porque para Deus nos dar a bênção é assim, ó. E por que ele não dá? Porque Deus se agrada que nós estejamos na presença dele. Ele se agrada que nós estejamos ali em oração, clamando, adorando, louvando. Então esse processo, ele se alonga para que mais e mais nós estejamos na presença de Deus. Então veja bem, o Naamã que saiu da Síria e o Naamã que voltou para a Síria não eram o mesmo. O que saiu da Síria era um Naamã arrogante, orgulhoso, presunçoso, mas o Naamã que chegou na Síria era um Naamã convertido, era um Naamã alegre, era um Naamã feliz, era um Naamã que adorava o verdadeiro Deus. Então, o que houve na vida de Naamã? Houve uma transformação, houve uma mudança. E essa mudança, ela foi acontecendo no decorrer da história. É assim que Deus quer trabalhar na minha vida e na tua vida. Ele não nos dá a bênção que tanto almejamos assim, porque Ele nos quer transformar, Ele nos quer moldar, Ele nos quer para Ele, Ele quer ver a nossa adoração. Então, o prazer de Deus é isso. Eu já vi pessoas dizendo assim, olha, eu passei por uma luta tão grande, e essa luta me transformou, até eu receber a minha bênção, a minha vitória, essa luta me transformou, porque é assim que Deus faz. Ele vai nos transformando, vai nos moldando, nos abençoando. E lá, quando nós estivermos prontos, o vaso forte, então Ele nos dá a bênção que tanto desejamos. Mas o bom disso tudo nem é a bênção, é o processo que passamos. Porque nesse processo nós nos achegamos mais perto de Deus, como aconteceu com Naamã. Então, meus queridos, que esta palavra possa penetrar no teu coração, falar no teu coração, como ele falou no meu, tá bom? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.